Canal Direto ao Ponto Digital. Saiba agora, assista depois com calma. O vídeo aborda a inquietação de alguns investidores com relação a uma possível crise nos fundos imobiliários de papel e nos fundos imobiliários em geral, devido aos problemas enfrentados por grandes varejistas como Tok Stock, Marisa e lojas americanas, que alugam galpões. Essa situação levou à especulação sobre um problema sistêmico nos fundos imobiliários. Contudo, o autor enfatiza que o propósito de investir em fundos imobiliários é delegar a gestão a uma equipe especializada e que é crucial analisar os contratos e a estabilidade do fundo antes de investir. O autor discute 4 fundos imobiliários de papel específicos: FSLH11, HCTR11D e VH11, mencionando que o HCTR11 sempre foi visto como um fundo mais arriscado. Fundos imobiliários de papel são aqueles que emprestam dinheiro a empresas que precisam de recursos para construir imóveis, funcionando como fundos de renda fixa. Muitos investidores não compreendem completamente o que estão adquirindo ao investir nesses fundos. O narrador também menciona brevemente o conceito de metaverso, comparando-o ao jogo Second Life e comentando que as pessoas não abandonarão suas vidas reais para passar o tempo no metaverso. Em seguida, o autor discute os investimentos em certificados de recebíveis do agronegócio, CRAS, e certificados de recebíveis imobiliários, CRIS. Ele explica que, embora seja possível investir diretamente nesses certificados, os fundos imobiliários de papel, FIPS, podem oferecer vantagens como maior poder de negociação e gestão de risco. No entanto, é essencial analisar a carteira dos FIPS e conhecer os ativos nos quais estão investindo. O narrador usa o exemplo do Hectare Capital, HCTR, e mostra como encontrar informações sobre os contratos e ativos na carteira do fundo. Posteriormente, ele menciona a situação atual de alguns FIPS que enfrentam problemas de inadimplência e atrasos no pagamento de parcelas, como HCTR11, TURD11, VSLH11D e VH11. Ele aconselha os investidores a acompanharem de perto as informações divulgadas pelos gestores e avaliarem se as estratégias adotadas são adequadas para lidar com os problemas enfrentados. O narrador conclui que, embora haja problemas em alguns fundos imobiliários de papel, isso não implica que todo o segmento esteja em risco. É fundamental analisar o perfil de risco e a qualidade da carteira desses fundos antes de investir e manter uma estratégia de diversificação na carteira de investimentos. O narrador enfatiza a importância de compreender que inadimplências podem ocorrer em uma carteira gerida, como nos casos de imóveis alugados ou empréstimos concedidos. O importante é que o gestor do fundo gerencie bem os riscos e não crie dependência de um único cliente. Ele destaca que os fundos imobiliários de papel têm riscos mais acentuados e, por isso, oferecem prêmios maiores. É importante analisar bem qual fundo de papel incluir na carteira e não se posicionar somente nessa classe de ativos. O narrador ressalta que esses problemas não são o fim do mundo e podem ser renegociados ou modificados. Ele aconselha os investidores a pesquisar e entender os impactos desses problemas em seus investimentos. Por fim, ele recomenda aprender a formar uma carteira de investimentos coerente e equilibrada, analisando os riscos envolvidos e não confiando apenas na palavra de outras pessoas. No vídeo, o autor também aborda o tema da inadimplência em fundos imobiliários de papel, enfatizando que é normal uma parcela da carteira ficar inadimplente. Ele ressalta a importância de o gestor medir o risco e não criar dependência de um cliente, para evitar quedas significativas no faturamento do fundo. Os efeitos de inadimplência podem ser sentidos nos próximos meses e na distribuição de proventos. O autor também destaca que é importante fazer uma boa avaliação do fundo imobiliário de papel antes de investir. Para finalizar, o autor faz piadas e brincadeiras sobre empréstimos e mentiras, ressaltando a importância de não levar tudo tão a sério e permitir que as pessoas contem histórias fictícias para entreter. Ele encerra o vídeo com comentários sobre as mentiras por esporte e a importância de respeitar a arte de contar histórias, mesmo que não sejam verdadeiras. Em resumo, o vídeo destaca a importância de analisar criteriosamente os fundos imobiliários de papel antes de investir, entender os riscos associados e a qualidade da carteira, e monitorar de perto as informações divulgadas pelos gestores. Além disso, é fundamental não se concentrar apenas em uma classe de ativos e diversificar a carteira de investimentos para gerenciar melhor os riscos. O autor também enfatiza a necessidade de encarar os problemas de inadimplência com perspectiva e não demonizar toda uma classe de ativos por causa de alguns casos específicos. Direto ao Ponto Digital, inscreva-se em nosso canal para lhe poupar tempo e não ficar por fora do que está acontecendo no mundo das finanças.